Ele só queria alguém para ensinar seu filho. Mas aquela mulher simples, com o olhar doce e um coração enorme, acabou ensinando muito mais do que ele esperava. Prepare-se para uma história que vai aquecer o seu coração. Comente abaixo de qual cidade você está assistindo e aproveite essa linda história de amor. A chuva caía insistentemente sobre os arranha-céus de São Paulo, transformando o céu da metrópole num manto cinzento que parecia refletir o coração de Ricardo Mendes. Do 300º andar de seu escritório na Avenida Paulista, ele observava a cidade com olhos distantes, enquanto segurava firmemente o porta-retrato sobre sua mesa de mogno. Nele, o sorriso radiante de Helena, sua falecida esposa, contrastava com a expressão sombria que ele carregava há 3 anos. Senhor Mendes, a diretora da escola do Pedro está na linha 5. A voz de Luísa, sua secretária, interrompeu seus pensamentos através do interfone. Ricardo respirou fundo, ajustou a gravata italiana e pegou o telefone. Ricardo Mendes. Senhor Mendes, sou Márcia Oliveira, diretora do Colégio Elite. Precisamos conversar sobre o Pedro. É a 3ª vez este mês que ele se envolve em conflitos com outros alunos. Ricardo apertou a têmpora direita. Imagino que tenha uma solução para propor, diretora. Na verdade, Sr. Mendes, acredito que Pedro precisa de atenção individualizada. Ele é um menino extremamente inteligente, mas está com dificuldades emocionais que estão afetando seu desempenho acadêmico. Meu filho tem tudo o que precisa. Os melhores médicos já confirmaram que ele está bem. A frieza na voz de Ricardo era palpável. A diretora hesitou. Sr. Mendes, com todo respeito, não é apenas de suporte médico que Pedro precisa. Talvez um professor particular, alguém que possa dedicar tempo de qualidade a ele. Ricardo olhou para o relógio de ouro em seu pulso, presente de Helena no último aniversário de casamento. Envie-me uma lista de profissionais recomendados até o final do dia. Boa tarde, diretora. Desligou sem esperar resposta. A ideia de um estranho dentro de sua casa o incomodava profundamente, mas a mansão no Morumbi de 1.500 metros há muito deixara de ser um lar. Desde a morte de Helena, num acidente de carro, aquelas paredes de mármore guardavam mais silêncio do que conversas. No outro extremo da cidade, no bairro do Capão Redondo, Júlia Santos entrava apressadamente no pequeno apartamento que dividia com a mãe, Denzélia. O cheiro de remédios misturava-se ao aroma do café recém-passado. Mãe, cheguei! Como está se sentindo hoje? Júlia deixou sua bolsa surrada sobre a mesa da cozinha e foi direto ao quarto da mãe. Denzélia, com os cabelos grisalhos desalinhados e a pele pálida contra os lençóis brancos, sorriu ao ver a filha. Melhor agora que você chegou, minha flor. Júlia segurou a mão da mãe, notando como parecia mais frágil a cada dia. O diagnóstico de câncer havia virado suas vidas de cabeça para baixo 6 meses atrás. Com o tratamento caríssimo e o seguro-saúde cobrindo apenas parte dos medicamentos, as economias da família haviam se esgotado rapidamente. Você parece preocupada, observou Denzélia. Júlia tentou sorrir. A escola estadual vai cortar mais professores. Estou procurando um segundo emprego, mas não está fácil. O telefone tocou interrompendo a conversa. Júlia atendeu, franzindo o senho ao ouvir a voz de sua antiga professora universitária. Júlia, é a professora Márcia Oliveira. Tenho uma proposta para você. Um dos pais do Colégio Elite precisa urgentemente de uma professora particular para o filho de 10 anos. O pagamento é excelente e você foi a primeira pessoa em quem pensei. Júlia segurou o telefone com força. Professora Márcia, eu agradeço, mas não tenho experiência com ensino particular para famílias de elite. Júlia, você foi minha melhor aluna. Tem um jeito especial com crianças difíceis. Este trabalho pode pagar muito melhor que qualquer escola. Pense na sua mãe. Aquelas últimas palavras atingiram Júlia como um raio. Ela olhou para o frasco de remédios caros sobre a mesa, para as contas médicas empilhadas. Quando posso conhecer a família? Perguntou finalmente. Foi sessão de Zimaranessa. A mansão dos Mendes era exatamente como aparecia nas revistas de arquitetura que Júlia folheava ocasionalmente na sala de espera do hospital. Imponente, com linhas contemporâneas, cercada por um jardim meticulosamente cuidado. O motorista que Ricardo enviara para buscá-la abriu a porta do carro importado. Senhorita Santos, bem-vinda. O Sr. Mendes a aguarda no escritório.
Júlia ajustou o único blazer formal que possuía, comprado em uma loja de departamento durante uma promoção. Seu coração disparava enquanto atravessava o hall de entrada com piso de mármore e obras de arte que provavelmente custavam mais que todo o seu salário anual na escola estadual. O mordomo a conduziu até uma porta de madeira maciça. Ao abrir, revelou um homem alto, de costas para a entrada, observando o jardim através de janelas que iam do chão ao teto. Mesmo sem ver seu rosto, Júlia percebeu a tensão em seus ombros largos sob o terno impecável. Sr. Mendes, a senhorita Santos está aqui, anunciou o mordomo. Ricardo virou-se lentamente. Seus olhos escuros, frios como a noite paulistana, analisaram Júlia dos pés à cabeça. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas manteve o queixo erguido. Senhorita Santos, ele disse, sua voz profunda preenchendo a sala. Confesso que esperava alguém mais experiente. Júlia respirou fundo, controlando a irritação instantânea. Sr. Mendes tem um mestrado em pedagogia pela USP e 5 anos de experiência com crianças em situações vulneráveis. Acredito que isso me qualifica para ensinar matemática e português a um menino de 10 anos. Não importa qual seja sua situação financeira. Um vislumbre de surpresa cruzou o rosto de Ricardo, mas logo desapareceu. Direto ao ponto. Aprecio isso. Ele indicou uma cadeira à sua frente. Por favor. Durante a próxima meia hora, Ricardo explicou as condições. Horários rigorosos, relatórios semanais e uma lista interminável de temas que deveriam ser abordados para recuperar o tempo perdido de Pedro. Não houve menção à personalidade do menino, seus interesses ou dificuldades emocionais. O salário será depositado quinzenalmente, concluiu Ricardo, deslizando um contrato sobre a mesa. Alguma pergunta? Sim, respondeu Júlia, surpreendendo-o novamente. Quando posso conhecer Pedro? Afinal, é com ele que vou trabalhar. Ricardo consultou o relógio. Deve estar voltando da escola. Acompanhe-me. Eles saíram para o corredor quando a porta principal se abriu. Um menino de cabelos escuros entrou correndo, jogando a mochila no chão e ignorando completamente os adultos. Sua camisa do uniforme estava parcialmente para fora da calça, e seu rosto carregava uma expressão que Júlia conhecia bem de seus alunos na periferia, uma mistura de raiva e tristeza profunda. Pedro! A voz de Ricardo ecoou pelo hall. Venha aqui. O menino parou, virou-se lentamente e aproximou-se a contragosto. Seus olhos, idênticos aos do pai, fitaram Júlia com desconfiança. Esta é a senhorita Santos, sua nova professora particular. Não preciso de professora, murmurou Pedro. Suas notas e comportamento dizem o contrário, retrucou Ricardo com firmeza. A senhorita Santos começará amanhã. Espero que demonstre mais educação até lá. Sem dar chance de resposta, Ricardo voltou-se para Júlia. Minha assistente entrará em contato com os detalhes finais. Bom dia, senhorita Santos. Enquanto era conduzida de volta à entrada pelo mordomo, Júlia olhou para trás e viu Pedro ainda parado no meio do hall. Uma figura pequena e solitária no imenso espaço vazio. Naquele momento, ela entendeu que havia muito mais em jogo ali do que aulas particulares. Aquela casa gigantesca escondia uma família despedaçada e, de alguma forma, ela acabara de se tornar parte daquela história. Na manhã seguinte, Júlia chegou à mansão dos Mendes às 8h em ponto. Foi conduzida até uma sala espaçosa no segundo andar, transformada em ambiente de estudos, com uma grande mesa central, estantes de livros e um quadro branco na parede. Pedro estará aqui em 5 minutos, informou Sandra, a governanta, uma senhora de meia idade com expressão severa, mas olhos gentis. Passaram-se 15 minutos e nenhum sinal de Pedro. Júlia decidiu procurá-lo. No corredor, Sandra indicou a última porta à direita. Ao se aproximar da porta, Júlia ouviu o som de um videogame. Bateu suavemente e abriu a porta devagar. O quarto era imenso, decorado em tons de azul e cinza, com uma cama king size e uma estação de videogame de última geração. Pedro estava sentado no chão, de costas para a porta, controlador nas mãos, olhos fixos na tela. Impressionante como você consegue controlar esse carro, comentou Júlia, aproximando-se calmamente. Parece difícil. O menino não respondeu, mas seus ombros ficaram visivelmente tensos. Sabia que existem simuladores profissionais usados por pilotos de Fórmula 1?
Eles usam física e matemática avançada para recriar a sensação real de dirigir. Pedro pausou o jogo, mas não se virou. Não vou para aquela sala. Pode ir embora e dizer ao meu pai que eu não quis estudar. Ele vai me dar um castigo, depois esquece. Júlia sentou-se no chão, a uma distância respeitosa. E se a gente fizesse um acordo? Você me dá 30 minutos de atenção, e se não achar interessante, eu não insisto mais hoje. Pedro virou-se ligeiramente desconfiado. 30 minutos? Cronometrados, confirmou Júlia, mostrando o relógio. E você escolhe, matemática ou português? Matemática, respondeu ele após pensar um pouco, mas aqui no meu quarto. Durante a meia hora seguinte, Júlia usou elementos do videogame para explicar conceitos de velocidade, distância e tempo. Pedro, inicialmente resistente, começou a fazer perguntas e até sorriu quando conseguiu resolver um problema desafiador. Tempo esgotado, anunciou Júlia quando o alarme tocou. O que achou? Pedro deu de ombros, mas seu rosto havia suavizado. Não foi tão chato. Quando Júlia se levantou para sair, notou uma fotografia na mesa de cabeceira. Pedro, mais novo, sorrindo ao lado de uma mulher bonita de cabelos castanhos. Helena, a mãe falecida. Sua mãe era muito bonita, comentou Júlia suavemente. A expressão de Pedro endureceu instantaneamente. Sai do meu quarto agora. Pedro, me desculpe, eu não... Sai! Gritou ele, os olhos marejados, jogando o controlador contra a parede. Ela saiu rapidamente, fechando a porta atrás de si. No corredor encontrou Ricardo, que aparentemente havia chegado em casa para almoçar. O que aconteceu? Perguntou ele, o semblante fechado. Ouvi gritos. Foi minha culpa, admitiu Júlia. Mencionei a foto da mãe dele, não percebi que seria um gatilho tão forte. Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos, o maxilar tenso. Venha ao meu escritório, por favor. No escritório, Ricardo permaneceu de pé olhando pela janela, as mãos nos bolsos. O nome dela era Helena, disse ele finalmente. Morreu há 3 anos, num acidente de carro na rodovia dos Bandeirantes. Estava voltando de Campinas, onde visitava os pais. Pedro estava no carro, no banco de trás. Não sofreu um arranhão físico. Júlia sentiu um nó na garganta. Eu sinto muito. Não sabia que Pedro estava no acidente. Poucos sabem. Ricardo virou-se para encará-la. Ele não fala sobre isso. Com ninguém. Nem mesmo comigo. Senhor Mendes, não mencione Helena diretamente a ele, interrompeu Ricardo. Os psicólogos dizem que ele precisa processar no próprio tempo. Se ele tocar no assunto, está autorizada a conversar, mas não force. Júlia assentiu. Entendo, e agradeço por me contar. Posso perguntar como foi a aula antes do incidente? Perguntou ele finalmente. Surpreendentemente produtiva. Pedro tem um raciocínio matemático excepcional. Conseguiu resolver problemas de lógica avançados para sua idade. Uma sombra de orgulho passou pelo rosto de Ricardo. Helena era engenheira aeroespacial. Sempre dizia que Pedro herdou seu cérebro matemático. Foi a primeira vez que Júlia viu a expressão de Ricardo suavizar, mencionando a esposa. Por um breve momento ele pareceu humano, vulnerável. Continuarei tentando diferentes abordagens, disse Júlia. Acredito que posso conquistar a confiança dele aos poucos. Ricardo assentiu. Está dispensada por hoje, amanhã tente novamente. Ao chegar em casa naquela noite, Júlia encontrou sua mãe na pequena varanda do apartamento, enrolada em um cobertor fino, apesar do calor. Como foi o primeiro dia no trabalho novo? Perguntou Desélia. Desafiador, respondeu ela, compartilhando os acontecimentos do dia, omitindo apenas os detalhes confidenciais sobre o acidente. Esse menino, refletiu Desélia, e o pai também, estão presos em uma gaiola dourada de dor. Dinheiro nenhum cura esse tipo de ferida. O pior é que eles mal se comunicam. É como se vivessem na mesma casa, mas em mundos diferentes. E essa casa precisa de uma mulher forte como você, sorriu Desélia, apertando a mão da filha. Alguém que não tenha medo de quebrar algumas regras para consertar o que está quebrado. No dia seguinte, Júlia chegou à mansão determinada a estabelecer uma nova abordagem. Para sua surpresa, Pedro a esperava na sala de estudos, sentado quietamente à mesa. Bom dia, disse ela cautelosamente. Desculpa por ontem, murmurou ele sem levantar os olhos. Meu pai disse que você só estava tentando ser legal. Júlia sorriu.
sentando-se ao lado dele. Todos temos dias difíceis, Pedro. Hoje é um novo começo, ok? Ele assentiu, finalmente olhando para ela. Seus olhos, tão parecidos com os do pai, carregavam uma tristeza que nenhuma criança deveria conhecer. Posso te mostrar uma coisa? Perguntou ele hesitante. Pedro tirou da mochila um caderno pequeno de capa desgastada. São problemas matemáticos que eu invento. Ninguém nunca viu, nem meu pai. Júlia segurou o caderno com cuidado, sentindo o peso da confiança que ele lhe oferecia. Ao abrir, encontrou páginas e páginas de equações complexas, muito além do nível escolar de um menino de 10 anos. Pedro, isso é extraordinário, disse ela, genuinamente impressionada. Um pequeno sorriso apareceu no rosto do menino, o primeiro verdadeiro que ela via. Naquele momento, uma faísca de esperança se acendeu no coração de Júlia. O que ela não sabia era que, do corredor, Ricardo observava a cena silenciosamente, e que, naquela mesma manhã, outro carro havia estacionado nos portões da mansão. Um BMW conversível vermelho, dirigido por uma mulher elegante de cabelos loiros, cujos olhos verdes brilhavam com determinação. Então essa é a nova professora, murmurou Camila, a ex-cunhada de Ricardo, observando Júlia através das janelas amplas da sala de estudos. Interessante. Após 2 semanas trabalhando na mansão dos Mendes, Júlia começava a estabelecer uma rotina com Pedro. As manhãs eram dedicadas às matérias tradicionais, enquanto as tardes tornavam-se mais flexíveis, com atividades práticas. O progresso era lento, mas constante. Pedro já não resistia às aulas e, ocasionalmente, até demonstrava entusiasmo, especialmente com experimentos científicos. Numa tarde particularmente quente, Júlia decidiu levar a aula para o jardim da propriedade. Sentados à sombra de uma jabuticabeira, ela e Pedro discutiam sobre ecossistemas brasileiros quando o ronco de um motor esportivo anunciou a chegada de alguém. A mulher que desceu do BMW conversível parecia saída de uma revista de moda. Cabelos loiros impecavelmente arrumados, vestido de grife que ressaltava sua silhueta esguia e óculos escuros que escondiam parcialmente seu rosto. Tia Camila! Pedro levantou-se de um salto, correndo em direção à recém-chegada. Meu príncipe! Camila abriu os braços, recebendo o menino com um abraço exagerado. Estava com tanta saudade. Trouxe presentes da Europa. Júlia observou a cena com curiosidade. Pedro, geralmente tão contido, transformava-se completamente na presença daquela mulher. Você deve ser a famosa professora, disse Camila, aproximando-se depois de soltar Pedro, estendendo uma mão de unhas perfeitamente manicuradas. Camila Duarte, irmã de Helena. Júlia Santos, respondeu ela, aceitando o cumprimento. É um prazer conhecê-la. O sorriso de Camila não alcançava seus olhos. O prazer é meu. Ricardo mencionou que você está fazendo progressos com meu sobrinho. Tia, posso mostrar meu caderno de matemática para você? A Júlia disse que estou quase no nível do ensino médio. Pedro puxava o braço de Camila, ansioso. Claro, meu amor. Mas antes preciso falar com seu pai. Ele está no escritório? Assim que Camila se afastou em direção à casa, Júlia notou a mudança na expressão de Pedro. Sua tia parece gostar muito de você, comentou ela, casualmente. Ela é legal, respondeu Pedro. Sempre traz presentes e me leva para passear quando vem ao Brasil. Ela não mora aqui? Não, mora em Paris, eu acho. Ou em Londres. Ela muda muito. Pedro começou a arrancar folhinhas da grama. Antes ela vinha mais. Depois que a mamãe... Você sabe, ela e o papai brigaram feio. Júlia assentiu, absorvendo a informação sem pressionar. Dentro da mansão, no escritório de Ricardo, a atmosfera estava tensa. Camila havia se acomodado numa poltrona de couro, enquanto Ricardo permanecia de pé, claramente incomodado com sua presença. Não me avisou que viria, disse ele, servindo-se de um drink. Se tivesse avisado, você inventaria uma desculpa, como sempre, rebateu ela com um sorriso frio. Além disso, preciso ver meu sobrinho. 3 meses é tempo demais longe dele. Pedro está bem. Melhorando, na verdade. Sim, ouvi sobre a nova professora. Camila fez uma pausa estudada. Bastante jovem, não e bonita. Não sabia que esse era um requisito para ensinar matemática. Não comece, Camila, advertiu Ricardo, o maxilar tenso. Márcia a recomendou por sua competência, não por sua aparência.
Se você diz... Camila deu de ombros. De qualquer forma, vim para ficar algumas semanas. O apartamento está sendo renovado, então pensei em usar a suíte de hóspedes. Ricardo fechou os olhos momentaneamente, como se buscasse paciência. Fique o tempo necessário. Pedro ficará feliz. E você? Ficará feliz com minha presença, cunhadinho? Provocou Camila, levantando-se e aproximando-se dele. Você é família, respondeu ele secamente. Sempre terá lugar aqui. Camila sorriu, ajustando desnecessariamente a gravata de Ricardo. Família, sim, somos isso, não é? Seus olhos verdes encontraram os dele, carregados de uma intenção que ia além do parentesco. Talvez seja a hora de redefinirmos exatamente o que isso significa para nós. Ricardo afastou-se sutilmente. Tenho uma videoconferência em 5 minutos. Sempre ocupado, suspirou Camila, dirigindo-se à porta. A propósito, descobri algumas coisas interessantes sobre sua professora perfeita. Podemos conversar sobre isso quando estiver menos ocupado. Na manhã seguinte, Júlia recebeu uma mensagem de texto inesperada. Senhorita Santos, preciso discutir o progresso de Pedro. Poderia chegar uma hora mais cedo amanhã? Ricardo Mendes. Ela chegou à mansão às 7h. Foi conduzida não ao escritório, mas à varanda dos fundos, onde Ricardo tomava café da manhã. Bom dia, senhorita Santos, cumprimentou ele, indicando a cadeira à sua frente. Café? Pedro mencionou que vocês estão estudando ecossistemas brasileiros, comentou Ricardo, enquanto Sandra servia café para Júlia. Sim, estamos combinando ciências e geografia. Pedro demonstrou interesse particular pela Amazônia. Ricardo assentiu pensativo. Helena tinha um projeto de reflorestamento lá. Nunca chegou a concretizá-lo. Júlia percebeu a rara menção espontânea à falecida esposa. É uma região fascinante. Pedro sugeriu que poderíamos fazer uma maquete representando os diferentes biomas. Ele mencionou isso ontem à noite, disse Ricardo com um leve sorriso. É a primeira vez em muito tempo que o vejo animado com algo escolar. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, enquanto admiravam o jardim que começava a ser iluminado pelos primeiros raios de sol. Conheceu Camila, imagino, disse Ricardo, finalmente mudando de assunto. Sim, brevemente. Pedro parece muito apegado a ela. Camila sempre foi presente na vida dele, especialmente depois... Ele não completou a frase, mas não era necessário. Entendo, disse Júlia suavemente. Não entende, respondeu Ricardo, seu tom endurecendo ligeiramente. Camila tem suas próprias motivações, sempre teve. Senhorita Santos, Júlia, continuou Ricardo, usando seu primeiro nome pela primeira vez. Preciso perguntar algo pessoal e peço desculpas antecipadamente. Por que aceitou este trabalho? Márcia me disse que você tinha um emprego estável na rede pública. Este é um arranjo temporário, com um menino que todos consideram problemático. O que a motivou realmente? A pergunta pegou Júlia de surpresa. Ela contemplou seu café por alguns segundos, decidindo quanto de sua vida pessoal deveria compartilhar. Minha mãe está doente, respondeu finalmente, optando pela honestidade. Câncer em estágio avançado. O tratamento é caro e o plano de saúde cobre apenas parte. Quanto ao emprego estável, recebi a notícia recentemente que meu contrato não será renovado devido a cortes orçamentários. Ricardo ficou em silêncio, seu rosto impassível, mas seus olhos revelavam que a resposta o afetara. E quanto a Pedro ser problemático, continuou Júlia com mais firmeza, discordo completamente. Ele é um menino brilhante e sensível, enfrentando um trauma que adultos teriam dificuldade em processar. Ele não precisa de rótulos, precisa de paciência e compreensão. Por um momento, Ricardo pareceu desconcertado com a franqueza dela. Então, para a surpresa de Júlia, um leve sorriso surgiu em seu rosto. Direto ao ponto, como sempre, disse ele. Aprecio sua honestidade. Posso perguntar por que isso importa agora? Questionou Júlia. Camila sugeriu que suas motivações poderiam ser diferentes. Ela tem uma tendência a ver segundas intenções em tudo e todos. Entendo, disse Júlia, sentindo uma pontada de raiva. Suspeita que estou atrás do seu dinheiro ou posição? Não foi isso que eu disse, respondeu Ricardo rapidamente. Mas foi o que sua cunhada insinuou, rebateu Júlia. Senhor Mendes, estou aqui pelos motivos que expus. Preciso do dinheiro para o tratamento da minha mãe, sim.
Mas também acredito genuinamente que posso ajudar Pedro. Se isso não for suficiente para você, talvez seja melhor encerrarmos este acordo agora. Não estou questionando sua integridade, disse ele finalmente. Na verdade, queria propor algo diferente. Antes que pudesse continuar, foram interrompidos pela chegada abrupta de Camila, usando um hobby de seda sobre uma camisola elegante. Bom dia, queridos, cantarolou ela, como se não tivesse notado a tensão no ar. Interrompo algo importante. Estávamos discutindo o progresso de Pedro, respondeu Ricardo, sua expressão fechando-se novamente. Às 7 da manhã, que dedicação admirável, senhorita Santos, comentou Camila com falsa doçura. Os dias seguintes foram marcados por uma tensão crescente entre Júlia e Camila. Durante um passeio educativo ao Museu Catavento, Camila tentou constantemente sabotar os esforços de Júlia, disputando a atenção de Pedro e fazendo comentários depreciativos sobre suas explicações. No retorno à mansão, quando pensou que Júlia não podia ouvi-la, Camila fez questão de deixar claro suas intenções. Você parece ter criado uma conexão especial com Pedro, comentou ela. E também notei como Ricardo a olha diferente. Senhor, Mendes tem sido profissional e distante, respondeu Júlia cautelosamente. Camila riu, um som melodioso, mas sem alegria genuína. Oh, querida, conheço Ricardo há mais de 15 anos. Reconheço quando algo ou alguém captura sua atenção, e você definitivamente capturou. Está enganada, afirmou Júlia, sentindo-se desconfortável. Talvez, concedeu Camila, com um dar de ombros elegante. Mas, por via das dúvidas, um conselho. Helena era insubstituível, na vida de Pedro e especialmente na vida de Ricardo. Qualquer pessoa que tente ocupar seu lugar está destinada a se decepcionar profundamente. Algumas semanas depois, enquanto trabalhavam no projeto de biomas brasileiros, Ricardo surpreendeu todos ao aparecer em casa mais cedo, acompanhado de 2 engenheiros da empresa para ajudar Pedro com a parte técnica da maquete. Durante as horas seguintes, a sala transformou-se em um laboratório improvisado. Os engenheiros ajudaram a instalar pequenos painéis solares funcionais e sensores na maquete da Amazônia. Pedro absorvia cada explicação com fascínio genuíno. Júlia observava a cena com um misto de emoção e orgulho, não apenas pelo projeto que tomava forma, mas pela transformação evidente em Ricardo. Vestido mais casualmente, mangas arregaçadas enquanto ajudava a soldar componentes, ele parecia anos mais jovem, e o brilho em seus olhos ao interagir com o filho era algo que ela nunca havia visto antes. Camila escolheu exatamente aquele momento para retornar de um dia de compras, carregada de sacolas de grifes exclusivas. Que interessante, comentou ela, observando a cena com evidente desagrado. Não sabia que estávamos transformando a mansão em uma oficina de engenharia. Estamos finalizando o projeto da escola, explicou Pedro, sem levantar os olhos do trabalho. Olha, tia, esses sensores vão mostrar como a luz solar atravessa diferentes camadas da floresta. Fascinante, respondeu Camila, sem o menor interesse. Seus olhos estavam fixos em Ricardo. Ricardo, precisamos conversar sobre o evento beneficente da próxima semana. A Fundação Helena Mendes precisa de sua aprovação para algumas decisões. A menção à Fundação captou imediatamente a atenção de Pedro. Posso ir dessa vez? Perguntou ele esperançoso. Já tenho quase 11 anos. Camila interveio antes que Ricardo pudesse responder. Querido, é um evento para adultos muito entediante, mas se quiser, posso te levar ao shopping naquele dia. Na verdade, disse Ricardo, surpreendendo a todos, acho que já está na hora de Pedro conhecer o trabalho da fundação de sua mãe. Ele pode me acompanhar. O sorriso de Pedro iluminou a sala. Sério, pai? Sério. Ricardo bagunçou o cabelo do filho afetuosamente. Sua mãe adoraria que você participasse. Júlia também está convidada, claro, continuou Ricardo, ignorando o descontentamento evidente de Camila. Seria bom ter alguém para acompanhar Pedro enquanto atendo algumas obrigações formais. Camila colocou suas sacolas no sofá com força desnecessária. Que tocante, a pequena família improvisada. Seu tom ácido cortou o ambiente acolhedor. Ricardo, quando terminar de brincar de papai do ano, precisamos discutir assuntos sérios da fundação. Pedro pareceu murchar ligeiramente com o comentário.
Ricardo percebeu a mudança imediatamente. Podemos conversar depois do jantar, Camila, respondeu ele firmemente. Agora estou ocupado com algo importante para Pedro. Na noite do evento beneficente da Fundação Helena Mendes, a tensão na mansão era palpável. Pedro, elegante em seu primeiro terno sob medida, estava visivelmente nervoso e emocionado por finalmente conhecer o legado de sua mãe. Júlia optou por um vestido verde esmeralda emprestado, simples mas elegante, tentando equilibrar seu papel como acompanhante de Pedro e não como convidada principal. Ricardo, impecável em seu smoking, parecia diferente aquela noite. Havia uma determinação em seus olhos que Júlia não tinha visto antes. "Você está bonita", comentou ele discretamente quando encontrou Júlia no hall de entrada. "O verde combina com seus olhos." Antes que ela pudesse responder, Pedro desceu correndo as escadas, ajustando nervosamente sua gravata borboleta. "Como estou, pai?" perguntou ele ansioso. Ricardo olhou para o filho com um misto de orgulho e melancolia. Exatamente como sua mãe gostaria de vê-lo. Algo na voz de Ricardo fez Pedro sorrir, um sorriso genuíno que alcançava seus olhos. Camila foi a última a descer, usando um vestido vermelho deslumbrante que deixava pouco à imaginação. "Estamos todos prontos para o grande evento?" perguntou ela, seu olhar fixo em Ricardo. No Museu de Arte de São Paulo, o evento reunia a elite paulistana. A Fundação Helena Mendes, criada após a morte da engenheira, financiava bolsas de estudo para mulheres em áreas STEM e projetos de sustentabilidade na Amazônia, duas paixões da falecida. Durante a primeira hora, Ricardo apresentou Pedro a vários convidados importantes, sempre mencionando com orgulho como o filho havia herdado a inteligência e curiosidade científica da mãe. Pedro, inicialmente tímido, logo começou a falar animadamente sobre seu projeto de biomas, impressionando os adultos com seu conhecimento detalhado. Júlia observava a interação, mantendo-se discretamente à distância, seu coração aquecendo-se ao ver o brilho nos olhos de Pedro quando falava sobre seu projeto e como os convidados faziam comentários sobre sua semelhança com Helena. Camila, no entanto, parecia cada vez mais irritada com a crescente atenção que Pedro, e por extensão, Júlia recebiam. Após várias taças de champanhe, ela aproximou-se de um pequeno grupo onde Ricardo apresentava orgulhosamente Júlia como a extraordinária professora que transformou a vida acadêmica de Pedro. "Extraordinária é mesmo a palavra", interrompeu Camila com um sorriso malicioso. "Você sabia, senhora Montenegro, que nossa querida professora vem diretamente do Capão Redondo? Um verdadeiro exemplo de superação, não é? De uma escola estadual na periferia para a mansão dos Mendes em tempo recorde. Quase um conto de fadas." O grupo ficou em silêncio, o desconforto palpável. Ricardo enrijeceu visivelmente, mas antes que pudesse intervir, Pedro, que estava próximo ouvindo tudo, deu um passo à frente. "A Júlia é a melhor professora que já tive", disse ele com uma convicção surpreendente para sua idade. "Ela me ensinou que matemática não é só números, é entender o mundo, e que ser inteligente não é sobre saber coisas, é sobre fazer perguntas certas. Mamãe teria adorado conhecê-la." As palavras simples, porém profundas, de Pedro deixaram todos momentaneamente sem reação. O orgulho no rosto de Ricardo era indisfarçável, enquanto Camila parecia ter sido atingida por um tapa. "Pedro está absolutamente certo", disse Ricardo finalmente, colocando a mão no ombro do filho. "Júlia transformou não apenas a educação de Pedro, mas nossa casa também. Helena sempre dizia que precisávamos de mais mulheres brilhantes nas ciências e na educação." Camila, humilhada e furiosa, lançou um último olhar venenoso para Júlia antes de se afastar, murmurando algo sobre precisar de outra bebida. Mais tarde, naquela noite, quando retornavam à mansão, Pedro adormeceu no carro, exausto pela emoção do evento. No silêncio do banco traseiro, com o menino dormindo entre eles, Ricardo finalmente falou o que parecia estar em sua mente a noite toda. "Nunca vi Pedro se defender assim por alguém", comentou ele, sua voz baixa para não acordar o filho. "Ele realmente se importa com você. Ele é um menino extraordinário", respondeu Júlia. "Tem tanto da mãe dele quanto imagino. A inteligência, a sensibilidade, a forma como se preocupa com os outros." Ricardo olhou para o filho adormecido,
um leve sorriso em seus lábios. Sim, ele é muito parecido com Helena. Mas hoje ele mostrou algo que era só dele. Coragem de se posicionar. Nunca o vi fazer isso antes. Houve uma pausa significativa antes que Ricardo continuasse. Júlia, gostaria de te fazer uma proposta. Tenho observado a diferença que você fez na vida de Pedro e percebi que precisamos de mais do que apenas algumas horas de tutoria por dia. O que está sugerindo? Gostaria de expandir seu papel, não apenas como professora, mas como uma tutora em tempo integral para Pedro, com um salário substancialmente maior, claro. Ele hesitou brevemente. Na verdade, seria mais conveniente se você se mudasse para a mansão. Temos uma ala de hóspedes inteira raramente utilizada, e sua mãe também seria bem-vinda. Poderíamos providenciar os melhores cuidados médicos para ela. A proposta pegou Júlia completamente de surpresa. Era generosa demais, quase irreal. Por que está fazendo isso? Perguntou ela finalmente. Ricardo a estudou por um longo momento antes de responder. Porque pela primeira vez em 3 anos, vejo esperança nos olhos do meu filho. E porque... Ele hesitou como se pesasse suas próximas palavras. Percebo que ambos precisamos de alguém que nos lembre como é viver de verdade, não apenas existir. Júlia e Denzélia mudaram-se para a mansão dos Mendes no final de semana seguinte. A adaptação foi surpreendentemente fácil. Pedro estava radiante com a presença constante de Júlia e Denzélia rapidamente conquistou o coração da equipe da casa com sua gentileza e sabedoria. O quarto preparado para D. Zélia era espaçoso e arejado, equipado com uma cama hospitalar de última geração e todas as comodidades possíveis. A enfermeira contratada por Ricardo era extremamente competente e pela primeira vez em meses, Júlia sentiu uma ponta de esperança em relação à saúde de sua mãe. A única nuvem no horizonte era Camila, que, contrariando todas as expectativas, decidiu prolongar indefinidamente sua estadia na mansão. Sua hostilidade para com Júlia tornava-se cada vez mais evidente, especialmente quando Ricardo estava por perto. Durante as semanas seguintes, uma nova rotina se estabeleceu. Júlia e Pedro trabalhavam intensamente em seu projeto de biomas, frequentemente com a participação de Ricardo, que começara a chegar mais cedo do escritório quase todos os dias. As noites eram preenchidas com jantares familiares e sessões de leitura na biblioteca, onde Pedro redescobria seu amor por histórias de aventura e ciência. Zélia e Pedro desenvolveram um vínculo especial. Ele a visitava diariamente, compartilhando suas descobertas e lendo para ela quando estava cansada demais para conversar. A senhora, com sua sabedoria tranquila, oferecia ao menino algo que ele perdera com a morte da mãe, uma conexão com o passado e um ouvido atento para suas histórias e medos. Em uma tarde de domingo, enquanto Júlia ajudava Pedro a colocar os toques finais em seu projeto, Ricardo apareceu na porta da sala de estudos, observando-os em silêncio. Havia algo em seus olhos, uma suavidade, uma vulnerabilidade que raramente mostrava. "Como está ficando?" perguntou ele, finalmente entrando na sala. "Incrível!" exclamou Pedro, mostrando orgulhosamente como os painéis solares em miniatura funcionavam. Quando a luz passa pelas diferentes camadas da floresta, os sensores mostram como a energia é absorvida. A Júlia disse que podemos usar isso para explicar por que o desmatamento é tão ruim para o planeta. Ricardo assentiu impressionado. Helena ficaria extremamente orgulhosa, filho. A menção casual de Helena, sem a dor aguda que normalmente a acompanhava, fez Júlia perceber quanto progresso emocional havia ocorrido nas últimas semanas. Pedro agora conseguia falar da mãe ocasionalmente, às vezes até compartilhando memórias felizes com Júlia e Denzélia. "Na verdade", continuou Ricardo, sentando-se ao lado deles, "encontrei algo que gostaria de mostrar a vocês dois." Ele retirou do bolso uma pequena unidade USB. Helena mantinha diários detalhados de todos os seus projetos. "Encontrei seus planos originais para reflorestamento na Amazônia, incluindo designs para sistemas sustentáveis de energia solar muito parecidos com o que vocês criaram aqui, apenas em escala maior." Os olhos de Pedro se arregalaram. "Podemos ver?" "Claro!" sorriu Ricardo, inserindo o drive no laptop próximo. "Pensei que talvez pudéssemos incorporar algumas das ideias dela no seu projeto, uma forma de homenageá-la."
Enquanto os três se debruçavam sobre os arquivos de Helena, nenhum deles notou Camila parada na porta, observando a cena familiar com um olhar que misturava raiva e determinação. Sem dizer palavra, ela se afastou silenciosamente, seu celular já na mão discando um número. Naquela noite, depois que Pedro foi dormir, Júlia encontrou Ricardo na varanda, contemplando as luzes da cidade com uma expressão pensativa. "Obrigada por compartilhar o trabalho de Helena hoje", disse ela, juntando-se a ele na mureta. "Significou muito para Pedro." Ricardo assentiu, um leve sorriso em seus lábios. "Era o mínimo que eu podia fazer. Guardei tantas coisas dela por tanto tempo, achando que estava protegendo Pedro da dor, quando na verdade estava apenas impedindo-o de conhecer quem sua mãe realmente era." "Nunca é tarde para mudar isso", comentou Júlia suavemente. Ricardo virou-se para encará-la, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que fez seu coração acelerar. "Júlia, nas últimas semanas você trouxe vida de volta para esta casa, para Pedro e para mim também." Antes que ela pudesse responder, a voz de Camila cortou o momento como uma lâmina afiada. "Que cena tocante", comentou ela, saindo das sombras do jardim com uma taça de vinho na mão. "Quase me faz esquecer que ela é uma empregada, não parte da família." "Camila, chega", advertiu Ricardo, sua voz endurecendo. "Júlia merece seu respeito." "Respeito?" Camila riu, um som frio e sem humor. "Por uma oportunista que encontrou o caminho perfeito para sua casa e seu coração? Oh, Ricardo, sempre achei que você fosse mais inteligente." "Acho melhor eu me retirar", disse Júlia, sentindo a tensão crescer. "Não." Ricardo segurou seu braço gentilmente. "Você não fez nada de errado." Camila deu um passo à frente, seus olhos brilhando perigosamente. "Sabe, querida, fiz uma pequena pesquisa sobre você. Interessante como omitiu certos detalhes de seu passado ao se candidatar para ensinar meu sobrinho." Júlia sentiu um frio no estômago. Havia apenas uma coisa em seu passado que poderia ser usada contra ela, algo que acontecera durante seus anos de faculdade. "Do que você está falando, Camila?" perguntou Ricardo, seu olhar alternando entre as duas mulheres. "Pergunte a ela sobre sua pequena passagem pela delegacia durante os protestos estudantis de 2018, sorriu Camila, vitoriosamente. "Sobre como foi detida por resistir à prisão e desacato à autoridade. Não é exatamente o tipo de modelo que queremos para Pedro, não é?" Júlia sentiu o sangue drenar de seu rosto. Aquele incidente, uma manifestação pacífica contra cortes na educação que acabou em confronto com a polícia, resultara em sua breve detenção, embora todas as acusações tivessem sido posteriormente retiradas. "É verdade?" perguntou Ricardo, seu tom neutro, impossível de ler. "Sim", admitiu Júlia, mantendo a cabeça erguida. "Participei de um protesto contra cortes no orçamento da educação pública. A situação saiu do controle quando a polícia interveio, e fui detida junto com dezenas de outros estudantes. As acusações foram retiradas 3 dias depois por falta de evidências. E você não achou relevante mencionar isso quando se candidatou para ensinar meu filho?" A voz de Ricardo permanecia controlada, mas havia uma nota de decepção que cortou Júlia mais profundamente do que qualquer grito. "Não achei relevante porque não foi uma condenação", respondeu ela. "Foi um mal-entendido que aconteceu há anos quando eu ainda era estudante." "Mal-entendido? Querida, há fotos suas gritando com policiais", interrompeu Camila, mostrando seu celular com uma imagem de uma Júlia mais jovem, cercada por outros manifestantes, claramente no meio de uma confrontação. Ricardo olhou para a foto, seu rosto indecifrável. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. "Entendo se isso muda as coisas", disse Júlia finalmente, sua voz baixa mas firme. "Posso arrumar minhas coisas e as da minha mãe pela manhã." Ela virou-se para sair, sentindo como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Tudo o que construíra nas últimas semanas, a conexão com Pedro, o ambiente seguro para sua mãe, e sim, os sentimentos crescentes por Ricardo, parecia estar desmoronando em um instante. "Júlia, espere!" A voz de Ricardo a deteve na porta. "Camila, nos dê licença, por favor." Mas Ricardo... "Agora, Camila." Quando ficaram sozinhos, Ricardo aproximou-se de Júlia, seu semblante sério, mas não mais ilegível. "Por que não me contou?" perguntou ele suavemente. "Porque temia exatamente esta reação."
respondeu Júlia, honestamente. Precisava deste emprego pela minha mãe. E sabia que um homem como você, com sua posição e reputação, provavelmente veria aquele incidente como um risco desnecessário. Um homem como eu? Repetiu Ricardo, arqueando uma sobrancelha. Bem-sucedido, conservador, preocupado com aparências. Júlia sustentou seu olhar. Não me arrependo de ter protestado por algo em que acreditava. A educação pública estava sendo destruída e ninguém parecia se importar. Éramos estudantes tentando fazer a diferença. Para sua surpresa, Ricardo não parecia irritado, mas pensativo. Helena foi presa 2 vezes durante manifestações ambientais, disse ele finalmente. Ela também acreditava em lutar pelo que era certo, mesmo quando isso significava enfrentar autoridades. Aquela revelação pegou Júlia completamente desprevenida. Não estou chateado pelo protesto em si, continuou Ricardo. Estou desapontado porque você não confiou em mim o suficiente para contar. Júlia hesitou, percebendo que ele tinha razão. Sinto muito. Deveria ter sido honesta desde o início. Ricardo deu um passo à frente, reduzindo o espaço entre eles. Júlia, nas últimas semanas, você se tornou importante para esta família, para Pedro e para mim. Seu olhar encontrou o dela, e havia algo ali que fez o coração de Júlia acelerar. Não quero que você vá embora, disse ele, sua voz quase um sussurro. Mas preciso saber se há mais segredos. Não posso me permitir confiar e ser decepcionado novamente. Não apenas por mim, mas por Pedro. Júlia compreendeu o que ele realmente estava perguntando. Não era apenas sobre seu passado, mas sobre seus sentimentos, suas intenções. Não há mais segredos, respondeu ela, sustentando seu olhar. E quanto às minhas intenções, vim aqui para ensinar Pedro e ganhar dinheiro para o tratamento da minha mãe. Mas encontrei muito mais do que esperava. Encontrei um menino extraordinário que conquistou meu coração. E encontrei... Ela hesitou, incerta se deveria continuar. Encontrou o quê? Insistiu Ricardo, agora tão próximo que ela podia sentir o calor de sua presença. Encontrei sentimentos que não planejava ter, completou Júlia, finalmente admitindo o que vinha crescendo dentro dela há semanas. Por você. O tempo pareceu congelar enquanto Ricardo absorvia suas palavras. Por um momento terrível, Júlia temeu ter cometido um erro irreparável, cruzado uma linha que não deveria ser cruzada. Então, lentamente, Ricardo levantou a mão e tocou seu rosto com uma gentileza surpreendente. Também encontrei sentimentos que não esperava sentir novamente, confessou ele, sua voz baixa e intensa. E isso me assusta mais do que qualquer coisa. Antes que Júlia pudesse responder, um grito agudo cortou o silêncio da noite. Ambos se viraram bruscamente, reconhecendo imediatamente a voz de Désélia chamando por ajuda. Os dias seguintes foram um borrão de hospitais, exames e médicos com expressões graves. Zélia tivera uma complicação séria. O câncer avançara mais rapidamente do que o previsto, atingindo seus pulmões e dificultando sua respiração. Para surpresa de Júlia, Ricardo assumiu o controle da situação com uma eficiência e dedicação impressionantes. Ele mobilizou os melhores especialistas de São Paulo, providenciou um quarto particular no melhor hospital oncológico da cidade e garantiu que nada faltasse, nem para Désélia, nem para Júlia, que praticamente se mudou para o hospital. Pedro também demonstrou uma maturidade surpreendente durante a crise. Todos os dias após a escola, pedia para visitar Désélia, levando desenhos, livros ou simplesmente sentando-se ao lado dela para contar sobre seu dia. Em um desses momentos, quando Désélia estava particularmente fraca, Pedro segurou sua mão e disse, com uma sabedoria além de seus anos: "Sabe, quando minha mãe morreu, achei que nunca mais seria feliz, que o buraco no meu peito nunca ia fechar. O papai dizia que ia ficar melhor com o tempo, mas eu não acreditava nele." Désélia o observava com olhos cansados, mas atentos. "Mas então a Júlia chegou", continuou Pedro, "e ela não tentou consertar o buraco, nem fingir que minha mãe nunca existiu. Ela só me ajudou a aprender a viver com ele, a lembrar das coisas boas sem sentir tanta dor." Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Désélia. "Queria que você não estivesse doente", completou Pedro, sua voz embargada. "Mas quero que saiba que a Júlia não vai ficar sozinha. Vou cuidar dela, assim como ela cuidou de mim.
Naquela noite, quando Pedro e Ricardo já haviam ido embora, Danzélia segurou a mão da filha com força surpreendente. Aquele menino, murmurou ela com um sorriso fraco, tem o coração mais generoso que já vi. Sim, concordou Júlia, enxugando as lágrimas. Ele é incrível. E o pai dele? Perguntou Danzélia, com um olhar perspicaz. Vejo como ele olha para você. Júlia hesitou insegura sobre o que compartilhar, especialmente naquele momento difícil. Minha filha, continuou Danzélia, estou morrendo. Não temos tempo para meias verdades. Há algo entre nós, admitiu Júlia finalmente. Algo que ainda não sabemos definir. Danzélia assentiu satisfeita. Ele é um homem bom. Ferido como todos nós, mas bom. E o que mais importa, ele vê você por quem realmente é. Uma semana depois, após uma breve melhora que deu a todos uma falsa esperança, Zélia piorou drasticamente. Os médicos foram claros. Era questão de dias, talvez horas. Ricardo e Pedro permaneceram no hospital junto com Júlia, formando um círculo protetor ao seu redor, enquanto ela enfrentava a iminente perda de sua mãe. Foi nessas horas mais escuras que Júlia viu o verdadeiro caráter de Ricardo. Não o empresário frio e distante, mas um homem que conhecia intimamente a dor da perda e sabia como oferecer conforto sem palavras vazias. Na última noite de Zélia, enquanto Júlia havia saído brevemente para tomar um café, Ricardo ficou sozinho com a senhora. Ninguém nunca soube exatamente o que conversaram, mas quando Júlia retornou, encontrou sua mãe sorrindo serenamente e Ricardo com uma expressão de quem havia recebido uma missão solene. Zélia faleceu pacificamente na madrugada seguinte, segurando a mão da filha, com Ricardo e Pedro dormindo nas cadeiras próximas à cama. Seu último suspiro foi tão suave que Júlia quase não percebeu a transição. Um momento ela estava ali, no seguinte, havia partido. O funeral foi simples, mas dignificado, exatamente como Zélia teria desejado. Para surpresa de Júlia, dezenas de ex-alunos seus e da mãe compareceram, junto com famílias da comunidade do Capão Redondo, que haviam sido tocadas pela generosidade de Zélia ao longo dos anos. Ricardo permaneceu ao lado de Júlia durante toda a cerimônia, uma presença silenciosa, mas inabalável. Pedro, vestido formalmente e com o rosto sério, manteve-se próximo também, segurando a mão de Júlia durante os momentos mais difíceis. Nos dias que se seguiram, enquanto Júlia enfrentava o luto, uma rotina silenciosa estabeleceu-se na mansão. Pedro insistia em passar mais tempo com ela, às vezes apenas sentado ao seu lado, lendo enquanto ela olhava pela janela. Ricardo, respeitando seu espaço, garantia que tudo de que ela precisasse fosse providenciado, frequentemente deixando pequenas notas de encorajamento junto com seu chá da manhã. Camila, surpreendentemente, mantivera-se afastada desde o incidente da revelação e a subsequente doença de Danzélia. Mas seu silêncio não significava desistência. Júlia podia sentir que a mulher apenas aguardava o momento certo para retornar à carga. Esse momento chegou 2 semanas após o funeral, quando a feira de ciências da escola de Pedro finalmente aconteceu. O projeto de biomas brasileiros, agora incorporando algumas das ideias originais de Helena, estava espetacular. Os professores e juízes ficaram impressionados com a sofisticação técnica e o conhecimento profundo que Pedro demonstrava sobre ecossistemas e sustentabilidade. Quando o projeto ganhou o primeiro lugar, o sorriso de Pedro iluminou o salão. Na plateia, Ricardo e Júlia trocaram olhares de orgulho e algo mais. Uma conexão que havia se aprofundado durante as dificuldades compartilhadas. Foi nesse momento de celebração que Camila escolheu para fazer sua última jogada. Parabéns, sobrinho querido, disse ela, aproximando-se com uma taça de champanhe na mão. Helena estaria tão orgulhosa. Imagino que agora que o projeto acabou Ela olhou para Júlia com desdém. Necessidade de uma tutora especial não existe mais. As coisas voltarão ao normal, certo? Pedro franziu a testa, confuso. Do que está falando, tia? Bem, querido, a senhorita Santos foi contratada para ajudá-lo com suas notas e com este projeto. Agora que ambos foram concluídos com sucesso, certamente ela seguirá seu caminho, especialmente agora que sua mãe, infelizmente, já não precisa dos cuidados médicos. O rosto de Pedro empalideceu.
Ele olhou para Júlia, depois para o pai, claramente alarmado com a possibilidade. Isso não está em discussão, Camila, interveio Ricardo, sua voz baixa, mas cortante. Nem agora, nem nunca mais. Só estou sendo prática, Ricardo, insistiu ela, com falsa inocência. Afinal, que função ela tem agora? O menino melhorou na escola, o projeto está concluído. Ela é parte da nossa família, interrompeu Pedro, surpreendendo a todos com a firmeza em sua voz. Não é uma empregada que mandamos embora quando não precisamos mais dela. Um silêncio atônito seguiu-se às palavras do menino. Júlia sentiu lágrimas se formando em seus olhos, enquanto Ricardo olhava para o filho com evidente orgulho. Bem, isso é tocante, respondeu Camila, visivelmente abalada pela reação de Pedro. Mas, Ricardo, você realmente acha apropriado permitir que seu filho se apegue tanto a uma... Ela hesitou, procurando a palavra certa. Substituta? Foi a gota d'água. Ricardo deu um passo à frente, sua expressão mais severa do que Júlia jamais vira. Chega, Camila. Há anos tolero suas manipulações e insinuações por respeito à memória de Helena. Mas isso acaba hoje. Sua voz era baixa, mas carregada de autoridade. Júlia não está substituindo ninguém. Ela criou seu próprio espaço em nossas vidas, no coração de Pedro e no meu também. Os olhos de Camila se arregalaram com a admissão implícita. Você não pode estar falando sério. Mal se passaram 3 anos desde que Helena... 3 anos, 7 meses e 18 dias, interrompeu Ricardo, surpreendendo a todos com a precisão. E em cada um desses dias, carreguei o peso da culpa e do luto. Isolei-me do meu próprio filho, porque olhar para ele me lembrava tudo que eu havia perdido. Ele respirou fundo, como se reunisse coragem para as próximas palavras. Então Júlia chegou, e pela primeira vez desde o acidente, esta casa voltou a ser um lar. Pedro voltou a ser um menino, não apenas uma lembrança dolorosa do passado. E eu... Ele olhou diretamente para Júlia. Eu voltei a sentir. Um silêncio carregado de emoção pairou no ar. Os olhos de Pedro brilhavam com lágrimas contidas, enquanto Camila parecia ter sido atingida por um golpe físico. Isso é ridículo, disse ela finalmente, sua voz trêmula. Você está confundindo gratidão com outra coisa. Helena era insubstituível. Ninguém está tentando substituir Helena, respondeu Ricardo calmamente. Ela sempre será a mãe de Pedro e uma parte essencial de quem somos. Mas Júlia nos ensinou que honrar a memória de alguém não significa parar de viver. Camila olhou de Ricardo para Júlia, depois para Pedro, procurando algum aliado. Ao não encontrar nenhum, seu rosto se contorceu em uma máscara de desdém. Muito bem. Se vocês querem brincar de família feliz, ótimo. Mas não esperem que eu faça parte desse espetáculo. Ela ajeitou a bolsa no ombro. Helena merecia mais do que isso. Quando Camila se afastou, Pedro se aproximou de Júlia e Ricardo, um olhar de preocupação em seu rosto jovem. Ela vai voltar, não vai? Perguntou ele. Ricardo suspirou, passando o braço pelos ombros do filho. Eventualmente. Camila sempre volta, mas as coisas serão diferentes agora. Naquela noite, após colocar Pedro na cama, Júlia encontrou Ricardo na varanda, olhando para as estrelas com uma expressão pensativa. Obrigada pelo que disse hoje, comentou ela juntando-se a ele. Sobre eu fazer parte da família. Ricardo voltou-se para ela, seus olhos refletindo o brilho suave das luzes do jardim. Não disse nada que não fosse verdade. Ele hesitou, então estendeu a mão e pegou a dela. Um gesto simples, mas carregado de significado. Júlia, sei que ainda está de luto pela sua mãe. E sei que tudo isso parece complicado, mas preciso que saiba. Ele respirou fundo, como se reunisse coragem. O que sinto por você não é apenas gratidão. É algo que nunca esperei sentir novamente. Júlia sentiu seu coração acelerar. Também sinto o mesmo, mas tenho medo. Medo de complicar tudo, de confundir Pedro, de trair a memória de Helena, completou Ricardo suavemente. Ela assentiu, incapaz de colocar esse medo em palavras. Ricardo ficou em silêncio por um momento. Então soltou sua mão e caminhou até uma pequena mesa próxima. De uma gaveta, retirou um envelope amarelado. Nunca mostrei isso a ninguém, disse ele, voltando para o lado de Júlia. Nem mesmo a Pedro. Ele estendeu o envelope para ela. Com mãos trêmulas, Júlia o abriu, encontrando uma carta escrita à mão.
Helena escreveu isso um mês antes do acidente, explicou Ricardo, sua voz baixa e emocionada. Era parte de nosso acordo. Ambos escrevemos cartas um para o outro, para serem abertas apenas se algo acontecesse com um de nós. Uma espécie de despedida final. Júlia olhou para ele, incerta se deveria continuar. Por favor, leia, insistiu ele gentilmente. Os olhos de Júlia percorreram as palavras escritas pela mulher que nunca conhecera, mas cuja presença sentia em cada canto daquela casa. Meu amado Ricardo, se você está lendo esta carta, significa que já não estou mais aí. O pensamento me parte o coração, mas tenho que ser prática. Sempre fui. Você sabe disso. Meu amor, conheço você melhor do que conhece a si mesmo. Sei como reage à dor, fechando-se, construindo muros, afastando-se de tudo e todos. Por favor, não faça isso. Não com Pedro, não com você mesmo. Nosso filho precisará de você mais do que nunca. E você precisará aprender a viver novamente, mesmo quando parecer impossível. Ricardo, escute com atenção. Dou a você não apenas minha permissão, mas meu pedido mais sincero. Seja feliz novamente. Encontre alguém que faça seu coração bater mais rápido, que traga luz para a escuridão, que ame nosso filho como seu próprio. Não se sinta culpado por amar novamente. O amor não é um recurso finito. Ele se multiplica, cresce, expande. Amar outra pessoa não diminuirá em nada o que tivemos. Prometa-me que tentará, pela sua felicidade e pela de Pedro, e sim, pela minha também. Porque só saberei que cumpri minha missão nesta vida se as duas pessoas que mais amo encontrarem paz e alegria, mesmo sem mim. Com todo o meu amor, para sempre. Helena. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Júlia quando terminou de ler. Olhou para Ricardo e viu que ele também chorava, sem vergonha ou hesitação. Por 3 anos guardei esta carta como um tesouro, mas me recusei a honrar seu último pedido, disse ele, sua voz embargada. Até você aparecer e nos mostrar que ainda havia vida por viver. Júlia devolveu a carta cuidadosamente, sentindo o peso do momento, da confiança depositada nela. Ricardo, eu... Antes que pudesse completar a frase, foram interrompidos por um som suave de passos. Pedro estava parado na entrada da varanda, vestindo pijamas e com uma expressão séria no rosto. Pedro, disse Ricardo rapidamente enxugando as lágrimas, você deveria estar dormindo. Não consegui, respondeu o menino aproximando-se. Seus olhos notaram o envelope nas mãos do pai. É uma carta da mamãe? Ricardo hesitou, então assentiu. Ela escreveu antes do acidente. Posso ler? Júlia fez menção de se retirar para dar-lhes privacidade, mas Pedro segurou sua mão. Fica, por favor. Se for sobre nós, você também faz parte agora. A simplicidade e profundidade das palavras do menino deixaram ambos os adultos momentaneamente sem reação. Ricardo olhou para Júlia, um questionamento silencioso em seus olhos. Ela assentiu levemente. Enquanto Pedro lia a carta, sentado entre eles no banco da varanda, Júlia observou as emoções passando por seu jovem rosto. Surpresa, tristeza, compreensão e, finalmente, uma espécie de paz. Quando terminou, dobrou a carta cuidadosamente e a devolveu ao pai. Então, para a surpresa de ambos, sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Mamãe sempre sabia o que dizer, comentou ele, simplesmente. Ela teria gostado de você, Júlia. Você acha? Perguntou Júlia, emocionada. Pedro assentiu com convicção. Tenho certeza. Ela sempre dizia que as pessoas mais importantes são as que nos fazem querer ser melhores. E você fez isso, comigo e com o papai. Ele olhou de um para o outro, uma sabedoria além de seus anos em seus olhos. Estão com medo de me magoar? De eu achar que estão esquecendo a mamãe? Ricardo colocou a mão no ombro do filho. Estamos preocupados com seus sentimentos, sim. Sua opinião é a mais importante para nós. Pedro pensou por um momento e então disse, quando a mamãe morreu, achei que nunca mais seria feliz, que ninguém jamais poderia tomar o lugar dela. Ele olhou para Júlia, e estava certo. Ninguém pode. A mamãe sempre será minha mãe. Ele fez uma pausa, organizando seus pensamentos. Mas você não está tentando ser ela, está? Está sendo a Júlia. E gosto da Júlia. Gosto de como você me deixa fazer perguntas e não acha que são bobas.
Gosto de como faz o papai sorrir de novo. Ele deu de ombros como se a conclusão fosse óbvia. A mamãe ia querer que fôssemos felizes. Ela disse isso na carta. Ricardo abraçou o filho, sua voz embargada ao dizer: "Quando foi que você ficou tão sábio, hein?" Pedro sorriu, encostando-se no pai. "A Júlia me ensinou a pensar em problemas por ângulos diferentes, lembra?" Naquela noite, depois que Pedro finalmente voltou para a cama, Ricardo e Júlia permaneceram na varanda, as mãos entrelaçadas, contemplando as estrelas e o futuro que se abria à frente deles, não como substitutos do passado, mas como construtores de algo novo, algo que honrava o que veio antes, enquanto criava seu próprio caminho. 6 meses depois, o jardim da mansão Mendes estava transformado. Lanternas coloridas pendiam das árvores, mesas elegantemente decoradas espalhavam-se pelo gramado, e no centro de tudo, um pequeno palco havia sido montado. Era a cerimônia de lançamento oficial do programa educacional Helena Mendes, uma iniciativa da Fundação para levar educação científica de qualidade a escolas públicas da periferia de São Paulo. Júlia, vestida em um elegante vestido azul, observava nervosamente os últimos preparativos. Como diretora do novo programa, ela seria a responsável por apresentá-lo aos doadores e parceiros reunidos. Ainda parecia surreal. Há pouco mais de um ano, ela era apenas uma professora substituta, lutando para pagar as contas e cuidar de sua mãe doente. Nervosa, a voz de Ricardo interrompeu seus pensamentos. Ele se aproximou, impecável em seu terno escuro, e entregou-lhe uma taça de água. "Um pouco", admitiu Júlia. "É muita responsabilidade." Ricardo sorriu, aquele sorriso que ainda fazia seu coração acelerar. "Você nasceu para isso. Ninguém entende melhor a importância da educação transformadora do que você." Nos últimos meses, sua relação havia florescido gradualmente, com respeito ao luto de Júlia pela mãe e ao tempo necessário para Pedro se adaptar à nova dinâmica. O menino, para alívio de ambos, abraçara a mudança com uma maturidade surpreendente, frequentemente agindo como o maior defensor da relação. "Pai, Júlia!" A voz animada de Pedro os alcançou enquanto ele corria em sua direção segurando cuidadosamente uma pequena muda de árvore em um vaso. "Está tudo pronto." Nas semanas anteriores, Pedro havia trabalhado secretamente em um projeto especial com o jardineiro da mansão. Um pequeno memorial no canto mais tranquilo do jardim. "Podemos fazer agora, antes que os convidados cheguem?" perguntou ele, ansioso. Ricardo e Júlia trocaram olhares e assentiram. Os três caminharam até um espaço cuidadosamente preparado, onde 2 placas de mármore simples estavam dispostas lado a lado. Pedro colocou a muda de ipê amarelo, árvore nativa brasileira conhecida por suas flores douradas espetaculares, no centro do espaço preparado. "Escolhi ipê porque floresce mesmo depois de períodos difíceis", explicou ele, enquanto os 3 se ajoelhavam para ajudar no plantio. "Como nós." As placas de mármore traziam inscrições simples: Helena Duarte Mendes, cientista, mãe, inspiração. A curiosidade é o início de toda a sabedoria. E ao lado, Zélia Santos, professora, mãe, guardiã de sonhos. O amor é a lição mais importante. Enquanto plantavam juntos a pequena árvore, cada um adicionando um punhado de terra, Júlia sentiu uma paz que não experimentava desde a morte de sua mãe. Não era o fim da saudade, mas uma transformação dela em algo belo, algo vivo. "Elas estariam orgulhosas", disse Pedro suavemente, "de todos nós." Após terminarem o plantio, Ricardo segurou as mãos de Júlia e Pedro, formando um pequeno círculo em torno da árvore recém-plantada. Há um ano, esta casa era apenas um lugar de memórias dolorosas e silêncios, disse ele, sua voz carregada de emoção. "Hoje é um lar novamente, e isso," ele olhou diretamente para Júlia, "é por sua causa." Júlia balançou a cabeça emocionada. "Não, Ricardo, é por causa de todos nós. Você teve coragem de abrir seu coração novamente. Pedro nos mostrou o caminho com sua sabedoria e aceitação, e de alguma forma, Helena nos guiou até aqui." Ricardo respirou fundo. Então soltou a mão de Pedro para alcançar algo no bolso de seu paletó. Quando Júlia percebeu o que estava acontecendo, seus olhos se encheram de lágrimas. "Não planejei fazer isso agora", confessou Ricardo, ajoelhando-se com uma pequena caixa de veludo na mão.
mas de alguma forma parece o momento perfeito. Com Pedro como nossa testemunha, e sob o olhar de Helena e Zélia, ele abriu a caixa revelando um anel de noivado de safira azul cercada por pequenos diamantes. Júlia Santos, você me ensinou que o amor não é algo que acabará se não for cuidadosamente guardado. Ao contrário, ele cresce quando compartilhado, multiplicando-se e transformando-se em novas formas. Você nos devolveu a vida, a alegria e a esperança. Aceitaria se casar comigo e oficialmente se tornar parte desta família que já é sua no coração? Pedro observava a cena com os olhos brilhantes, mal contendo a excitação. Com lágrimas escorrendo livremente por seu rosto, Júlia assentiu. Sim, respondeu ela, sua voz embargada pela emoção. Sim, com todo o meu coração. Enquanto Ricardo colocava o anel em seu dedo, Pedro não conseguiu mais se conter e juntou-se ao abraço, os três unidos em um círculo de amor sob o céu aberto de São Paulo. Naquele momento, Júlia compreendeu o verdadeiro significado do amor. Não era a ausência de dor ou perda, mas a coragem de seguir adiante, honrando o passado enquanto abraçava o futuro. O anel em seu dedo não era apenas uma promessa de Ricardo, mas um símbolo de uma jornada que começara com uma professora determinada e um milionário viúvo isolado em sua dor, e que culminara em uma família reconstruída, mais forte precisamente por causa das fraturas que haviam sido cuidadosamente reparadas. Enquanto caminhavam de volta para a festa de mãos dadas, os últimos raios do sol poente iluminavam a mansão que já não era apenas uma estrutura imponente de mármore e vidro, mas um verdadeiro lar, onde memórias dolorosas e alegres coexistiam, onde o passado era honrado e o futuro abraçado com esperança. Ricardo Mendes, o homem que uma vez fora conhecido como o Homem de Gelo nos círculos empresariais de São Paulo, sorria abertamente, seu braço ao redor da mulher que o ensinara a amar novamente, enquanto seu filho, o melhor legado de seu primeiro amor, caminhava à frente deles, ansioso para mostrar aos convidados o que haviam criado juntos. O milionário viúvo que contratara uma professora para seu filho havia, de fato, aprendido a mais valiosa das lições, que o verdadeiro amor não é uma força que se esgota com o uso, mas um milagre que se multiplica quando compartilhado.